Fala aí, antenado, aqui é o Wesley, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Infra Antenada. No vídeo de hoje nós vamos falar um assunto um pouquinho polêmico. Não sei se você já ouviu falar nessa sopa de letrinhas, CGNAT e NAT. E, para completar, endereçamento IP. Se você não sabe nenhuma dessas três coisas, fique aqui que eu vou te explicar até o final desse vídeo. Bom, vamos começar então o que é NAT, antes de entrar em CGNAT e IP. NAT, a sigla é basicamente o que? Endereço de rede traduzido, ou tradução de endereço de rede. Endereço de rede é exatamente o que? IP. Bom, pensa assim, você tem um dispositivo na sua casa e você precisa se conectar à internet. Você precisa de um endereço, assim como a sua casa tem um endereço para ser localizada, para receber uma encomenda, o seu computador precisa também de um endereço. Então é exatamente por isso que a gente tem endereço IP. Agora é claro, o endereço IP ele tem diversas classes. A gente chama de endereço IP válido e inválido. Alguns também chamam de endereço IP quente e endereço IP frio. Também é uma boa. Por que tem essa distinção? A gente tem os endereços IP válidos, que são aqueles que realmente funcionam na internet, e aqueles endereços IPs que não funcionam na internet. Então a gente tem essas duas categorias. Dito isso, como assim? Onde que eu aplico cada um? Bom, vamos lá. Você está na sua casa, você tem um roteador Wi-Fi. O seu celular, agora no momento, se você pegar ele está com endereço IP frio, ou endereço IP inválido. Por quê? Ele tem acesso à internet, fica estranho, né? Mas você já vai entender isso. Ele tem um endereço IP frio. O seu computador também tem um endereço IP frio. Porém, o seu roteador, aquele aparelhinho da NET, por exemplo, aqui em casa eu uso NET, aquele aparelho lá, o roteador, ele tem um endereço IP válido. Ou melhor, um endereço IP quente. Por quê? Agora a gente volta no assunto do NAT. O NAT é basicamente uma tradução de endereço IP. Pensa comigo. O endereço IP, assim como um CEP, ele tem um número máximo de caracteres. Então, o que acontece quando a gente já preencheu todos os caracteres e não tem mais o que fazer? Acaba, certo? A mesma coisa acontece com o endereço IP. Hoje, se você procurar um pouquinho mais de informações, você vai ver que não tem mais endereço IP válido que esteja disponível na internet. Por que isso? Porque ele tem um limite. E hoje em dia a gente tem milhões e milhões de dispositivos conectados à internet. Então, com certeza, é impossível a gente endereçar todos eles com IP. Então foi inventado o tal do IPv6. É um assunto para um outro vídeo, prometo que eu vou falar sobre. Mas hoje a gente utiliza o IPv4 e é sobre ele que eu quero manter o assunto aqui. O IPv4 ele já está esgotado, não tem mais o que fazer. Então, com o intuito de ninguém ficar sem acesso à internet, a gente começou a trabalhar com o NAT. O NAT facilita o quê? Você tem diversos dispositivos na sua rede em casa e você trabalha somente com o endereço IP válido. Por que isso? Hoje, se você está sozinho em casa, você tem um smartphone e tem um computador, você utiliza dois endereços IPs, correto? Mas aí a gente diz agora que você tem um ar-condicionado que usa também o Wi-Fi. Aí se você é adepto das tecnologias, deve ter um Google Home, o HomePod, ou talvez até uma Alexa em casa. Ela também utiliza um endereço, certo? Então já está aí no mínimo uns 3 a 4 dispositivos na sua rede. Já pensou se todos esses dispositivos eles pegassem endereço IP válido? Como é que a gente iria colocar todos os nossos dispositivos de casa, mais todos os dispositivos do mundo inteiro? Eu mesmo aqui em casa eu tenho cerca de 30 dispositivos. No mínimo, eu nem conto muito porque senão eu fico maluco com a quantidade de endereço IP que tem que sair endereçando por aqui. Mas voltando, então o que acontece? Quando você tem um endereço IP frio e um endereço IP quente, você precisa fazer a tradução de um para o outro. O NAT é exatamente o cara que entra em jogo para fazer essa tradução mágica. Então, o seu roteador, aquele aparelhozinho sim, aquela bosta que a operadora te entrega normalmente, ele faz o NAT e o seu roteamento para a internet. O roteamento, eu tenho vídeos aqui no canal sobre o roteamento, se você quiser entender um pouquinho melhor, vou deixar nos cards. Mas a gente não vai se ater ao roteamento, a gente vai se ater apenas ao NAT.
O NAT, basicamente, ele pega, por exemplo, você tem o endereço IP frio do seu smartphone, você quer acessar a internet. Ele pega o endereço IP frio do seu smartphone e traduz para o endereço IP válido do seu roteador e joga para a internet, essa requisição. Então, quando você está lá visualizando o site do Google, por exemplo, aquele pacote que o servidor do Google te enviou para aparecer a telinha ali bonitinha, ele mandou para o seu roteador o endereço IP válido dele e o seu roteador sabe que você que fez essa solicitação e vai fazer a destradução, bem linda essa palavra, certo? Que vai pegar o endereço válido e vai transformar em endereço inválido novamente. Esse é o NAT. Tá, Wesley, e CGNAT? O CGNAT é praticamente o NAT, só que na operadora. Por que foi feito isso? Bom, somente o NAT na sua casa não estava resolvendo. Então eles pensaram assim, cara, não está dando conta, só na casa do pessoal não está dando conta, um endereço IP para cada casa é muito ainda, então a gente tem que fazer alguma coisa maior. O que a gente vai fazer? Vamos inventar essa porcaria de CGNAT. Inventaram a porcaria do CGNAT e com isso agora eles fazem o NAT do NAT. Lindo, né? Esse NAT do NAT, ele fica na operadora. Então, sabe aqueles vídeos tutoriais que você assiste aqui no YouTube? Como abrir porta para jogo tal, em roteador tal? Então, não adianta mais. Se você está dentro da rede de CGNAT da sua operadora, isso não adianta, porque você vai abrir a porta no seu modem, mas na operadora não está aberta essa porta. Então você acaba fazendo o quê? Trabalhando à toa. Sim, sinto lhe informar. E quais são os problemas que o CGNAT traz para nós? Bom, para meros mortais que utilizam a internet normalmente, só isso, não faz muita diferença. Mas se você utiliza jogos online, você hospeda serviços de jogos na sua casa, alguns jogos fazem isso até, você pode criar um servidor local e jogar para a internet esse servidor. Se você faz algo desse tipo, sinto lhe dizer, mas você vai passar dificuldade e muita raiva com o CGNAT. Então, se você também tem câmeras IP na sua rede e quer acessar ela de fora, provavelmente também vai te dar um bom trabalho. No meu caso aqui eu tenho um home lab, tenho câmeras, tenho automação e tudo isso eu quero acessar de fora. Então eu tive que dar um jeito com o meu CGNAT. Tá, como que você deu um jeito? Existe então uma coisa que você pode simplesmente entrar em contato com a sua operadora e falar, olha, eu não quero estar dentro da rede CGNAT porque acontece isso, eu preciso jogar tal coisa, eu preciso acessar uma câmera e tal, e eu não consigo estar me atrapalhando. Existe um textinho lá bonitinho que você pode mandar para a Anatel, caso a operadora se recuse, que ela vai em cima da operadora e a operadora sim tem que liberar você do CGNAT. Mas ela só vai ter realmente essa obrigação de te liberar caso ela tenha disponibilidade de endereço IP. Se ela comprovar que ela não tem isso, então ela não é obrigada a te liberar do CGNAT, infelizmente. Bom, basicamente é isso. Se você também tem esse problema com o CGNAT, ou se você tem esse problema e nem sabia que era o problema do CGNAT, deixa um comentário aqui abaixo. Se você tiver algum problema, alguma coisa com relação à operadora, deixa um comentário aqui abaixo. Vamos reclamar com as operadoras sobre o CGNAT. Claro que infelizmente não tem muito o que fazer, mas se a gente reclamar, eles vão migrar para o IPv6. E migrando para o IPv6 a gente, felicidade pura. Só que não. Então, deixa um comentário abaixo se você curtiu e entendeu o que é CGNAT, o que é a NAT e o que isso vai influenciar na nossa vida. E se você, infelizmente, não consegue sair do CGNAT, cara, sinto lhe dizer, troca de operadora. Então é isso, galera. Espero que tenha curtido. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, aproveite. Não perca nenhum vídeo. Sempre saindo vídeo novo e bom por aqui. Últimas novidades. Se inscreva. Segue lá no Instagram também, @infraantenada. Sempre tem novidades por lá, dicas. Então é isso e até a próxima.